Obrigado, Tony. É a primeira vez que partilhamos a tela. É um enorme orgulho partilhar a tela consigo. Acho Obrigado. que acima de tudo, você é um ícone no mundo da Não, eu acho, ornitologia. eu sou um criador de bichos, como todas as demais pessoas. Só Não, acho que não. que tenho mais Acho que não. anos criando bichos. Nós escolhemos aquele tema que falámos entre os dois, eu, o André e o Filipe, administradores da página, Sim, escolhemos esse tema, porque acho que é um tema bastante essencial para você explicar-nos as diferenças que existem na alimentação quando entra o inverno. Qual é que é a sua correcto, opinião sobre isso? correcto. El invierno es importante porque es un momento donde o pájaro precisa más calorías, so que uno tiene que balancear esa demanda de calorías con una comida certa, porque si no, ellos engordan mucho y cuando llega a época de reproducción no pueden criar. Y esa dieta depende mucho de donde você mora. Aquí en Miami, por ejemplo, damos sementes para passarinhos pequenos, para periquitos, para canários, porque precisamos de que essa gordura que eles pegaram em el verão baixe um pouco. A diferença é que um dia gelado em Miami são 18 graus. Isso não é frio. Os bichos aguentam sem problema. Agora, se uno mora em Europa, onde gela, eles precisam de muitas calorias e precisam de calorias para poder manter-se, para poder generar calor e sobreviver no inverno. Essas calorias têm que oferecer-se várias vezes por dia, porque se não eles comem todo, engolem todo e não queda para o resto do dia. Importante, se os pássaros ficam em uma gaiola expuesta al frío. Uno, extender las horas de invierno con luz artificial. Si uno extiende ese tiempo, o pájaro puede comer antes de dormir. Eso ayuda mucho a que ese pájaro pueda ficar saudável durante o inverno. Esse é o primeiro ponto. Tem que estender las horas. O ótimo seria estender hasta 20 horas, hasta as 8 da noite, para que o bicho pueda comer. Se pode fazer com luz artificial, se pode fazer de muitas maneiras. Uno pode poner luzes grandes afuera. Nós temos luz afuera por tema de pájaros migratórios, etc., que fican en los gaiolas y tormentan los pájaros. Primero, dar la comida que ellos precisan antes de dormir, extendiendo esas horas. Segundo, aportando una dieta que tenga gordura. Ellos precisan esa gordura. Y esa gordura es importante porque permite que ellos generen mucho calor y sobrevivan. Y voy a hablar de dieta de nuevo. Y también un puleiro que los puedan tampar los dedos con las penas del cuerpo. Si el puleiro congela, ellos van a perder dedos. Se congela, entra gangrena y pierden los dedos. Tem que ser un puleiro que primero aguante el calor del cuerpo. Un puleiro de metal, de plástico no es bom. Madeira é lo ótimo, suficientemente grande para que los puedan picar en el puleiro y tapar las patas con sus penas. En lugares muy fríos, uno puede hacer un puleiro de plástico llena de areia y unos cabos que los venden para generar sementes bien pequeños. Esos cabos generan un poco de calor, esquentan la areia
y permiten que los dedos no congelen. El pájaro precisa estar protegido de viento y de lluvia. Porque si un pájaro no puede estar protegido, la probabilidad de que el cuerpo estrese mucho, que morra, aumenta. Entonces, puleiro apropiado, proteger de vento, proteger de lluvia, aportar una dieta alta en calorías, gordura, carbohidratos, no hace el mismo trabajo. Tem que ser gorduras. Eu não gosto de dar sementes, porque os bichos têm tendência a engordar muito. Pero é importante em inverno dar sementes, porque eles generam calor. Quando já se termina a época de gelo, então uno tem que baixar a gordura para que o bicho baixe peso y puede entrar en estado de reproducción. Un pájaro que está así de gordo no va a poder fertilizar ovos. Un pájaro debe estar así, o peito. Está así, ese pájaro va a tener mucha gordura en la parte baja de la barriga y no va a poder fecundar los ovos de una fêmea. Si un pájaro fica así, ese pájaro va a tener una gordura óptima para poder reproducir. Pájaros bien problemáticos, galas, que los engordan muy fácil, muy fácil. Entonces uno tiene que balancear esa dieta en invierno, dar una dieta gordurosa para que los puedan sobrevivir y después que pase el invierno fuerte, inmediatamente bajar la gordura en la dieta, para que el pájaro se adapte al calor que ven, baje su peso corporal y pueda fertilizar a la fêmea. O la fêmea pueda poner ovos. Una fêmea bien gorda va a tener problemas pasando ovos. Es normal. Qual é que é a sua opinião, Tony, sobre a época de criação? Deve-se fazer uma época de criação na primavera ou deve-se começar no inverno? Qual é que é a sua opinião? Algumas espécies asiáticas, el ringneck, por ejemplo, ellos gostam de criar en invierno. Acá crían en diciembre o janeiro. En Europa empieza un poquitico más tarde. Uno no puede trocar ese esquema biológico. Lo único que puede hacer es aportar un niño apropiado que pueda mantenerse suficientemente quente, que la fêmea pueda incubar, mantener los ovos quentes para que esos ovos puedan dar filhotes. Uhum. Otras especies, por ejemplo, nosotros aguantamos as araras, as aratingas, as cacatuas, para que ellos no críen en invierno. Nosotros aguantamos con la dieta. Y fechando los niños para que ellos no puedan entrar. Obviamente en Europa los pájaros precisan tener acceso a un niño. Muchos van a dormir adentro de un niño en invierno. Caiques, por ejemplo, ellos gustan ficar adentro de un niño la noche. Entonces, no hay una regla que aplique a todo. Hay muchas reglas que aplican. Sabe que este é um tema bastante discutível, pelo menos em Portugal, porque existem pessoas que dizem que não se deve criar no inverno e outras que se deve criar sempre quando é o seu estado selvagem e outras pessoas dizem que se deve criar também no inverno. Eu acho que uno tem que deixar a eles que criem quando eles criam em seu estado selvagem. É importante porque a fertilidade vai estar alta, bem alta. Se uno aguanta muito, a fertilidade baixa. Algumas espécies, os machos se tornam agressivos. Cacatuas, por exemplo. Os ringnecks, as fêmeas se tornam agressivas, porque seu relógio biológico quer que eles ponham ovos, que eles tenham cria.
Es importante balancear dieta y acceso a un niño apropiado durante la época que los crían en su naturaleza. Es difícil aguantar. Si uno aguanta, la fertilidad baja, uno va comprando muchos problemas, agresividad, infertilidad. ¿Por qué? Porque la femia y el macho pican en diferentes épocas en su estado reproductivo. Las femias entran primero, o macho sigue. Si uno aguanta, la femia va a entrar y el macho no sigue. Isso afeta a fertilidade. Aqui, por exemplo, eu vou falar primeiro da Florida. Nós baixamos o nível de gordura de los pájaros em inverno, porque eles não precisam. Aqui não gela. Baixamos o peso corporal, damos uma dieta muito básica, solo pellets para todos os bichos, todos, excepto galas, que damos sementes de periquitos y de canarios. Cuando llega janeiro, febrero, que los normalmente empiezan a criar, agregamos muchos otros componentes, vegetais, folhas verdes, agregamos comida mojada, hacemos una mistura de masas integral, vegetais. Para los congos agregamos proteína animal, atún en lata, empacado en agua, agregamos eso porque ellos precisan esa proteína. Mas atún natural ou com óleo? No, en agua, natural en agua. Ellos empacan, aquí los venden en óleo o en agua. Sí. Yo compro en agua. También para los congos, para los loros grises, agregamos óleo de dendé, porque los precisa. Óleo de dendé no es bom para as araras. A cadeia de carbono de la gordura no es boa para as araras. Aceite de dendé só es bom para los congos, para ninguna otra especie. Entonces agregamos eso. Estimulamos los pájaros, só que trocamos de una dieta bien básica a una dieta bien rica. Ese troque tiene que ser de un día para otro. No puede ser poco a poco. Tiene que ser abrupto y dramático. Cuando yo moraba en España y criaba, trabajaba en Loro Parque, nosotros dábamos una dieta alta en gordura en invierno, só que não havia nada úmido, nada mojado, no vegetais, no fruta, nada. Só dávamos uma mistura de sementes para papagaios e nada mais. Quando chegava a época de cria, janeiro, fevereiro, março, agregávamos vegetais. Aportávamos a gordura que eles precisavam em el inverno, pero no dábamos la parte húmeda que los precisan para entrar en estado de cría. Cuando entraban en estado de cría, bajábamos la gordura y aumentábamos los vegetales y otras cosas. Tony, é complexo. Do André, que gostava que falasse um pouco sobre a época reprodutiva dos cacariquis. Qual é que é a sua opinião? Os cacariquis, eu acho que não devem de criar em verão. Eles não aguentam o calor. Os cacariquis vêm de ilhas pequenas, onde faz bastante frio. Eu fiquei uns dias em Antípodes, uma isla subantártica, onde fica um cacarique, Cianoramphus unicolor. Um lugar gelado, frio, horrível. Eles não aguentavam o calor. Então, para cacariques, eu acho que é melhor criar em primavera e em inverno. E se estimulam trocando a dieta. Os cacariques ficam como galinhas que vão escarvando. Eles vão buscando proteína, insectos. Se uno aumenta o nível de proteína,
ellos entran en un estado reproductivo bastante rápido. Y entrando en ese estado reproductivo, uno puede criar todo año. En verano, si uno cría, tiene que quitar la tampa del niño. Yo gosto un niño en forma de pirámide para cacaritis. Es así, no es una pirámide. So que cuando uno quita la tampa, un niño fica así. Permite que el calor suba y que los filhotes no mojan en un día de calor en verano. ¿Entiende? Un niño es una pirámide, son que cuando uno quita la tampa, la parte de arriba, un niño fica así. Uno puede poner ese niño en un shower, donde está más fresco. Y puede aportar una proteína con ovos cocidos, cenoura, pan integral ralado, ¿sabe? Rala, uno tosta el pan en el horno y rala. Yo gosto también agregar germen de trigo. Todo eso se da en una mixtura un poco no húmeda, pero no muy húmeda. Y esa proteína de ovo con germen de trigo ayuda mucho a que ellos entren en estado reproductivo. Ayuda mucho. Eso los estimula. También tienen que agregar folias verdes. Los cacariquis gustan mucho de folias verdes. Acelgar, couve. Todo eso es bien importante en la dieta de ellos. Cuando uno quiere que los críen, uno baja toda la proteína, baja la gordura y da sementes de canarios, de periquitos. Ellos paran de reproducir. Es importante que ellos reproduzcan cuando aún la temperatura está fresca. Okay. Para criar nofemas, estoy leyendo. As nofemas son pájaros que comen muchas sementes de capim. En la naturaleza, eles ficam muito tempo no chão buscando sementes de diferentes plantas terrestres. Essas sementes germinadas las estimulan muito. Se uno puede dar unas sementes germinadas, estimula muito a eles para criar. Cuando uno quiere preparar, es importante, bien importante entender que cuando uno quiere estimular cría, uno no puede agregar hoy un poco de esto, mañana otra cosa, después de otro día otra cosa. Tiene que ser un cambio bien abrupto. Como si você mora en un cuarto oscuro y una persona prende la luz. Tiene que ser dramático de un día para otro. Esse cambio dramático ajuda muito a estimulá-los a eles. E tem que fazer-se com a pessoa preparando um ninho para que eles tenham interesse. Oscuridão ajuda muito a estimular os órgãos sexuais dos pássaros. Se uno pega um ninho, agrega madeira podre, oferece um ninho e troca a dieta, uno estimula os pássaros muito para que críen. Aquí, por ejemplo, yo estoy criando ahora marianinhas. ¿Por qué? Porque a gente quiere comprar marianinhas para Natal. As lojas venden muitas marianinhas. Então, eu paro, baixando a dieta, troco uma dieta bem, com muitos vegetais, agrego a mistura de ovo, ou com cenoura, com pão ralado, com germen de trigo, etc. Agrego isso, cheio o ninho de madeira podre, e em 6 semanas, quase todos os casais têm ovos. Isso permite trocar ovos, porque alguns casais são buenos padres, outros são terríveis. Entonces trocamos, todos crían al mismo tiempo. Yo puedo criar 50 marianinhas que tengan 3, 4 semanas de diferencia de edad.
só trocando, trabalhando com o ninho e com a dieta. Isto tudo conhecendo as aves em si. Sabe, o mercado americano é muito diferente do mercado europeu. O mercado americano é um mercado de pet. Uma pessoa que não entende isso não sobrevive criando pássaros em Estados Unidos. Para dar uma ideia, o custo meu de empregados e comida são 120 mil dólares, 100 mil euros por ano. Eu tenho que criar alguns pássaros para chegar a cobrir esse gasto. Então, temos que trabalhar com o mercado de pet. Eu pido muitas coisas às lojas que me compram. Primeiro, que eles nunca podem vender um filhote que não esteja comendo solo. Segundo, que os compradores tenham que entender que eles estão assumindo uma responsabilidade que é igual que adotar uma criança. Uno não compra um pássaro hoje e esquece dele amanhã. É um compromisso muito largo. Terceiro, que a pessoa tenha que passar uma classe onde ele entenda o que um bicho requer. Um bicho requer um gasto bastante alto. Comida, gaiola, visita veterinário. Se você vai de vacações, tem alguma pessoa que ficar com esse bicho, tem que pagar. Então, uma pessoa tem que entender que é um compromisso grande e importante. E se uno entende isso, a pessoa tem êxito e o criador não é machacado por as pessoas que não querem que ninguém crie pássaros. Agora, me pergunta de piruras e de ringnecs. Os conuros, nós chamamos conuros aratinga, pirura, eupsítula, muitas espécies de periquitos suramericanos. Baixar a proteína, baixar a gordura na dieta é bem importante para prepará-los para que criem. Uno baixa a dieta, baixa a proteína, baixa a gordura. Baixa a gordura a 9% e a proteína um 7%, um 8%. Baixa muito. Por 6 a 8 semanas. Quando passem essas 6 ou 8 semanas, uno tem que trocar a dieta, aumentar a proteína a 12% e a gordura a um 18, 19%. Também tem que agregar vegetais. É muito importante. Com esse troque, eles todos vão estimular-se. Também tem que agregar um ninho apropriado. Um ninho apropriado não é para um casal de pirura molinae, não é um ninho de 45 centímetros quadrado. É um ninho de 25 centímetros quadrado por 60 centímetros de profundo. A gente tem que entender que estes bichos buscam sempre o ninho mais pequeno que eles podem encontrar, porque isso lhe permite proteger os ovos e os filhotes de inimigos. Muita gente me escreve que suas piruras cruentatas quebram os ovos. Eles quebram ovos porque dão um ninho equivocado. Esse bicho precisa de um ninho bem profundo. Nós aportamos um ninho que mide 25 centímetros quadrados por 90 centímetros de profundo. Com separações adentro, para que se o macho entra na cabeça por la entrada, ele não pode olhar a fêmea incubando. Senão ele entra, saca para copular com ela, quebra os ovos para que ela fique afuera e nunca cria. Não tem que entender que cada espécie precisa de um ninho apropriado. E o ninho deve ser pequeno e profundo para todas as espécies. É um ponto muito importante. Todas as pessoas que me escrevem que os ovos, os pássaros
las galas, las cruentatas quebran ovos, siempre dan niños muy grandes. Eso es un punto importante. Entonces, una persona pregunta qué deben de hacer en invierno. ¿Cuántas posturas deben de dejar? La cantidad de posturas depende mucho de la especie. Una amazona solo va a poner una postura si uno deja los ovos y los fillotes. Si uno quita los ovos, los primeros ovos, los pone en una segunda. Si uno quita esa segunda postura, cuando los van poniendo ovos, algunos casais producen 3 posturas. Con las amazonas yo siempre recomiendo retirar la primera postura, dejar la segunda. Si uno conoce bien ese casal, uno puede retirar las primeras 2 y dejar la tercera. Ringneck son pájaros que ponen una vez si uno deja los fillotes, si uno retira los fillotes cuando son bien pequeños o los ovos, y los ponen en otra postura. A veces una tercera postura. Las cacatúas, los eclectos, los ponen el año entero si uno deja. Hay pájaros que son de temporada, que los van a poner solo durante una temporada, y otros que crían el año entero. ¿Qué yo haría con ringneck? Lo que yo falei ya. Daría una comida de sementes gordurosas en invierno para que los puedan aguantar a gelada. Cuando llegue el estado de reproductivo, que uno ve que el macho está agitado, la fêmea también, él da comida a ela, agregar vegetais. Eu não gosto de dar frutas. As frutas contêm muitos açúcares que não são bons para elas. E também agregar umas folhas verdes, couve, espinafre, etc. Ou se uno dá espinafre, não tem que aumentar cálcio, porque o espinafre bloqueia o acesso de cálcio na sangue. Então, não pode dar muito espinafre, não tem que dar uma quantidade limitada ou agregar mais cálcio à dieta. Esse cambio ajuda muito a estimular os pássaros. Essa dieta de ovo cozido, cenoura, pão integral, etc., eu recomendo que deve agregar-se cálcio e também minerais. ¿Por qué? Porque ellos precisan de mucho calcio. Hasta un pájaro que come una dieta de pellets debe recibir más calcio. Precisa mucho. Entonces uno aumenta el nivel de minerales y de calcio. Uno debería de agregar siempre en la comida, no en el agua. Si uno agrega vitaminas al agua, las vitaminas tienen azúcares. Eso se va a tornar una sopa de bacterias. Agrega siempre las vitaminas y el calcio a la comida mojada. Y una comida mojada porque pega la comida y ellos van a engolir. Es muy importante. Para que la fêmea, porque las fêmeas cuando van a poner ovos, se los retiran el calcio de la sangre. Si ese pájaro va retirando y no recibe calcio, ese pájaro va a tener muchos problemas. Ovos que no pasan, ovos con casca bien fina, tétanico, pájaro tembla, le entran ataques de epilepsia, por ejemplo, parecen epilepsia. Es importante agregar calcio y minerales cuando lo están criando. Diario. Yo recomiendo cuando un pájaro está criando, dar comida con proteína, ovo, etcétera, todos los días cuando lo están criando. Eso ayuda mucho a dar una comida rica a los fillotes, para que se tornen bien fuertes, bien bonitos. Y después que los fillotes salgan, uno puede eliminar eso. Es importante.
a caçar, criar no inverno devido às aves estarem preparadas para a exposição. Sim, eu sei, muitas pessoas criam em inverno, cacariques,